Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o tema vulnerabilidade. O professor fala que a vulnerabilidade é a nossa maior força. E essa frase ficou ecoando na minha mente nesse final de semana, né? E me fez me lembrar de tudo que eu já passei, todas as histórias que eu vivi. E eu percebi que por muito tempo eu criei uma barreira para não me mostrar vulnerável. E o interessante nisso tudo é que assim a gente cria essas barreiras, mas quanto mais a gente se tenta não estar vulnerável, a gente está vulnerável, porque a gente está mentindo para a gente mesmo, né? Isso é uma coisa que ficou bem clara para mim. E quem aqui, né, não fez, não criou uma forma, principalmente a gente do pessoal dos 30, 40 anos, né, a gente aprendeu que a gente tinha que ser forte. E isso foi criando, a gente foi criando mecanismos para se fazer forte, para se fazer grande, para que as pessoas não aproveitassem, né, da gente de alguma forma. E aí eu percebi que eu tenho 1,52 m, então de altura eu não podia fazer muita coisa. Eu percebi que eu fui criando excesso de peso para poder me parecer maior, né? E com isso me proteger das pessoas. Eu me lembro que quando eu era menina, eu era mais magra, né? E de alguma forma eu era mais a menina boazinha, né? A que não falava muito, a educadinha. Isso foi uma forma de me proteger naquela época, né? Sendo essa pessoa que passava despercebida, né? Essa menininha que passava despercebida. E aí, quando eu comecei a crescer, que eu comecei a trabalhar, eu percebi que esse excesso de peso começou a tomar espaço, digamos assim. E depois das relações amorosas que eu tive, parece que foi aumentando mais ainda. E eu percebi que isso foi uma forma minha de me proteger, de me... Então, para mim, o excesso de peso foi uma forma de me proteger. E aí, quem me vê vai falar assim, não, Aline, mas você não é gorda, você é gordinha, é diferente. Mas eu sei que esse estar gordinha foi uma forma que eu fiz de passar despercebida. Porque afinal de contas não era gorda, obesa, né? Porque as pessoas veem quem é gordo e obeso. E também não era magra, né? Porque eu tenho um corpo com curvas, então se eu fosse magra, parece que ia chamar mais atenção. E eu não queria isso inconscientemente. E aí foi quando eu comecei a criar esse excesso de peso como uma forma de segurança, né? E eu percebi que quanto mais eu fazia isso, mais insegura eu estava. E aí, durante os processos de autoconhecimento, das terapias, da constelação, que eu fui compreender que isso é um padrão, né? E aí você pode falar assim, mas então quer dizer que todas as mulheres da sua família são gordas ou alguma coisa assim? Não necessariamente, mas todas elas se fazem de forte. A maioria delas são mulheres fortes. E aí, às vezes, a gente confunde essa mulher forte com a mulher insensível. E eu percebi isso, que durante esse período aí, como a gente, né, o professor fala que a gente não tem livre-arbítrio exatamente, porque tudo que a gente vive são padrões familiares. Então, de alguma forma, eu olhei para esses padrões familiares que tinham e de alguma forma eu reproduzi eles.
Então, se eu parar para olhar os padrões familiares das mulheres da minha família, são mulheres fortes, são mulheres que não deixam transparecer as suas vulnerabilidades, né? É muito difícil ver uma das mulheres da minha família, né? Principalmente as mulheres, chorando assim à toa, ou reclamando da vida, assim, de forma tipo, querendo se colocar num lugar de menor ou de vítima. Porque a gente teve esse aprendizado de que a gente precisava seguir, que afinal de contas eram muitas mulheres e não tinha quem protegesse essas mulheres, né? E aí a gente cria esse padrão. E eu percebi que eu estava recriando. E aí, uma vez que eu recriava essas situações, não tinha como ser diferente, não tinha como fazer diferente. E com todos esses ensinamentos que eu tive, eu percebi que isso é muito pesado pra gente carregar sozinha, sabe? Então, o que a gente faz? Que a gente segue scripts, né? Então, como que a gente pode fazer para mudar essa história? Porque afinal de contas a gente que cria as nossas histórias, né? Assim, a gente olha para trás para poder escrever essas histórias, mas existe uma forma da gente mudar esses padrões, né? E aí, qual que seria a melhor forma? Olhar para isso com muito amor e agradecer a tudo que já aconteceu antes. E eu me lembro de uma frase que meu pai falava bastante, que é: decisões decidem destinos. Então, assim, o nosso destino já estava pré-programado, mas nós, com o conhecimento que temos hoje, com os ensinamentos que a gente recebeu durante todo esse processo, se a gente escolhe fazer diferente, a gente consegue, porque a gente vai tomar uma decisão e fazer uma escolha consciente. O segredo de tudo isso é a gente ter essa consciência, agir com um olhar mais sadio, eu diria. Porque você precisa receber a bênção desses ancestrais que vieram antes, que viveram tudo que viveram, para você fazer diferente. Porque se for de outro jeito, vai ser difícil. Então, se hoje eu quero viver uma vida diferente, se hoje eu quero me permitir estar mais vulnerável para que eu tenha essa força dentro de mim, para que eu consiga encontrar essa força interna, eu preciso olhar para todas essas pessoas que vieram antes, que viveram o que viveram, agradecer por tudo que elas fizeram, conscientemente falar para elas em meu coração que eu tô fazendo diferente, mas não por ser melhor, mas porque elas viveram tudo o que viveram, eu posso viver diferente. E a gente tem que ter essa consciência de que sim, é possível viver diferente e sim, é possível viver uma vida mais leve. São outros tempos e por isso a gente pode fazer. Só que aí tem o pulo do gato, né? Porque quando você escolhe fazer diferente de tudo que veio antes, você tem um caminho totalmente obscuro na sua frente. Você não tem referência. E aí é que entra a nossa decisão de fazer mesmo assim, de você ser a referência para os que vão vir atrás, para os que vão vir depois, né? Para os que vão vir após você. E aí tem essa questão aí de você aceita arcar com as consequências, com os créditos e os débitos dessas escolhas? Eu acho que essa é a pergunta que mais tem ressoado no meu coração nesses últimos. E eu percebo
que eu tenho vivido esse momento dessa escolha, né, dessa decisão de fazer diferente, um pouco diferente dos que já vieram antes, né? E isso é um desafio. E aí cabe a nós escolher se vamos continuar ou não. Cabe a nós entender que nós seremos a nossa referência. Eu sou a minha referência hoje. Então, por mais que eu olhe para trás, por mais que eu veja tudo que aconteceu antes, eu vou olhar e vou falar assim, tá, isso aqui é legal, isso aqui não, para mim não faz sentido, então a partir de hoje eu vou viver nos meus próprios termos. E aí é arcar com a responsabilidade de viver nesses próprios termos, né? E aí é entender que não existe certo e errado. Existe o que cabe para você nesse momento. Então, uma escolha que talvez você tenha feito agora, mais para frente não vai fazer sentido. E tudo bem. É isso que a gente tem que entender, que o que aconteceu, aconteceu como tinha que acontecer. E aí, a partir desses acontecimentos, dessas histórias, aí você reescreve as suas histórias. Esse é o segredo, né? E aí tem uma frase que diz assim, o passado não é necessariamente igual ao futuro, do livro O Segredo da Mente Milionária. Então, que a gente consiga compreender que, às vezes, a gente vai viver algumas situações muito parecidas com o passado, que não necessariamente vai dar o mesmo resultado que deu. Então, que a gente possa entender isso e ressignificar esse passado. Esses dias eu percebi que algumas situações que foram parecidas no passado estão reaparecendo de uma forma diferente. E aí eu percebi isso, que quando eu li essa frase, para mim fez muito sentido, que assim, hoje, se essas situações reaparecem de uma forma diferente, com pessoas diferentes, mas a situação parecida, é porque tem uma outras possibilidade para acontecer. Então a gente não precisa fazer igual a gente fez antes. A gente pode escolher outras possibilidades. A gente pode seguir outros caminhos. Pode fazer outras escolhas. E isso é o que nos deixa nessa situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe o que a gente sabe. Ou melhor, a gente acha que a gente sabe só o que a gente já viveu, né? Só o que a gente já sabe. Mas, na verdade, a nossa consciência vai muito além do que a gente imagina. Então, a gente não tem noção de quanta coisa a gente pode internamente, de quanto conhecimento a gente tem para fazer diferente, para agir de formas diferentes em várias situações. Então, que hoje a gente possa conseguir compreender isso, que a gente pode fazer escolhas diferentes e nem que a gente tenha que fazer 1000 vezes a mesma escolha. A gente tem 1000 possibilidades e a gente pode usar essas possibilidades, né? Porque o universo está aí, cheio de possibilidades para tudo que a gente for fazer. E que a gente possa compreender isso, estar vulnerável para essas possibilidades, sabe? Então, que a gente possa estar disposto ao inesperado, né? Que a gente possa se permitir viver coisas diferentes, viver situações diferentes. É desafiador? Muito desafiador, muito desafiador. Às vezes, o ser humano vive muito de mudanças, mas a gente tem essa resistência com relação às mudanças, porque é tudo muito novo, né? Então, que a gente possa olhar para nós e saber e sentir dentro da gente que a gente consegue fazer essas mudanças e que muitas dessas mudanças vão ser o nosso ponto de melhoria, que vai ser a nossa evolução, né? Esse eu acho que é o segredo principal, que a gente possa compreender. E aí eu pergunto para você, fez sentido tudo isso?
É, faz sentido essa questão da vulnerabilidade, de estar disponível para o novo, para o que você não conhece ainda, para se permitir estar aberto, né? Sem barreiras para o novo, para uma nova situação, para uma nova caminhada, sabe? Eu queria que vocês me contassem. Vou deixar esse vídeo aqui salvo e que vocês me contem como que é para vocês toda essa história de estar vulnerável, de mudança, de possibilidades. Me conta aqui o que vocês acham, que vocês... Compartilha comigo o que vocês sentem, tá bom? Um beijão. E aí eu pergunto para você, fez sentido tudo isso? Faz sentido essa questão da vulnerabilidade, de estar disponível para o novo, para o que você não conhece ainda, para se permitir estar aberto, né? Sem barreiras para o novo, para uma nova situação, para uma nova caminhada, sabe? Eu queria que vocês me contassem. Vou deixar esse vídeo aqui salvo e que vocês me contem como que é para vocês toda essa história de estar vulnerável, de mudança, de possibilidades. Me conta aqui o que vocês acham, que vocês... Compartilha comigo o que vocês sentem, tá bom? Um beijão.